Olá, sejam todos bem-vindos à aula 3 do curso de Física Moderna 2, do primeiro semestre do ano de 2021. O tema da aula de hoje é o spin do elétron e o acoplamento spin-órbita. Hoje nós vamos discutir um fenômeno, um conceito em física, que por mais que a gente tente estabelecer paralelos com a física clássica, ele é um conceito puramente quântico, né? Vocês vão encontrar em diversas discussões a respeito do paralelo entre spin e o giro do elétron em torno do seu eixo, mas de fato essa é uma comparação muito ruim, né? Hoje nós vamos ver um pouco a respeito da origem do conceito do spin, da sua descoberta e de como esse novo efeito, quando levado em consideração na mecânica quântica, produz consequências importantes para o modelo atômico. Então, nessa aula, nós vamos ver o spin do elétron e o acoplamento spin-órbita, começando pelo experimento de Stern-Gerlach. Vamos ver o que é o efeito Zeeman e o resultado do acoplamento spin-órbita, quando a gente inclui o conceito de spin no modelo atômico que a gente tem desenvolvido até agora, usando o formalismo de Schrödinger. O experimento de Stern-Gerlach é um dos experimentos mais importantes da física do século XX. A gente pode fazer uma lista dos experimentos mais importantes e certamente esse experimento vai constar lá. Isso porque é através desse experimento que se descobre a existência dessa propriedade das partículas elementares, que ela é tão fundamental para o que vem em seguida no desenvolvimento da mecânica quântica. Ela basicamente represa todo o conteúdo, todos os conceitos do modelo, até a descoberta do spin. E a partir daí é que se pode fazer um modelo multieletrônico, por exemplo, né? Essa era uma das falhas do modelo de Bohr para o átomo, né? Não conseguir descrever corretamente os átomos multieletrônicos. E o modelo de Schrödinger só consegue ter sucesso ao fazer isso quando se descobre o spin. Esse experimento, na verdade, ele foi realizado em 1922, que é um período da antiga mecânica quântica, onde era vigente o modelo de Bohr para o átomo, né? A equação de Schrödinger ela só foi publicada em 1926. O foco desse experimento era tentar procurar evidências experimentais para um fenômeno que se chamava quantização espacial, que naquela época se referia à questão da discretização do momento angular. Vocês devem se lembrar que no modelo de Bohr, quando você impõe a discretização do momento angular, você está, no fundo, impondo que os elétrons só podem orbitar o núcleo com raios de órbita que resultem em um comprimento que seja um múltiplo inteiro do seu comprimento de onda de de Broglie, né? Nas órbitas intermediárias, o elétron não pode ocupar. Então, você tem uma discretização do espaço referente às órbitas que o elétron pode ocupar em torno do átomo, né? E esse experimento ele vem justamente tentar procurar evidências experimentais dessa quantização do momento angular. Então, a intenção dos dois cientistas era, na verdade, confirmar o modelo de Bohr e não melhorar o modelo de Schrödinger. Mas esse experimento ele foi refeito e reinterpretado mais tarde, incluindo o conceito de spin. E eu quero discutir esse assunto com vocês porque é um capítulo da história da ciência que é bastante importante. Tem vários conceitos ligados aí, né? Aqui você vê na direita uma placa memorial construída na Universidade de Frankfurt, né? Lá tem um centro de física experimental que recebe o nome dos dois cientistas, né? E essa é a placa de entrada
desse centro. E abaixo tem uma foto do cartão postal que os dois escreveram para o Born, não o Bohr, mas o Born, falando da quantização do momento angular. Né? Tem vários dizeres em alemão referentes a uma celebração da confirmação do modelo de Bohr e duas fotos dos resultados experimentais. Né? Aqui você vê duas imagens dos dois cientistas, o Otto Stern à esquerda e o Walter Gerlach na direita. Aqui eles já estão com idade avançada, mas tem algumas características dos dois cientistas aqui. Primeiro, o Otto, ele nasceu em 1888 e morreu em 1969. Ele era doutor em físico-química e, por curiosidade, ele foi o primeiro orientado do Albert Einstein. Ele, depois de ter sido orientado pelo Einstein, ele foi trabalhar com o Born. O interesse dele era na produção de feixes atômicos e moleculares. E ele era fumante. À direita, o Gerlach, ele era doutor em radiação do corpo negro. Ele nasceu em 1889 e morreu em 1979. Ele trabalhava com o Wien, da lei de Wien. Vocês devem se lembrar quando a gente estudou a radiação do corpo negro. Né? O interesse dele era em medir propriedades magnéticas dos átomos. E ele também era fumante. Essas imagens e esses meus comentários podem parecer que isso aqui é uma propaganda de cigarro da década de 90. Mas na verdade não é. Vocês vão ver que o fato de ambos os cientistas serem fumantes foi bastante decisivo na realização do experimento de Stern-Gerlach. Mas antes de eu chegar lá, eu preciso relembrar com vocês um conceito de eletricidade, que é o torque exercido por um campo magnético em uma espira percorrida por uma corrente. Aqui eu vou discutir o caso da espira quadrada, porque ele é mais fácil da gente visualizar, mas ele também se aplica à espira circular. Né? Então, se você tem uma espira quadrada com 4 lados, e você tem aqui um campo magnético que é externo a essa espira, aplicando uma corrente que entre as arestas desse quadrado, o que você vai poder perceber é que existe uma força magnética, e aqui nesse desenho já é uma vista de topo desse desenho da esquerda, que exerce um torque na espira. Para isso a gente pode usar a regra da mão direita para ver que, nesse caso aqui, no caso das arestas 2 e 4, existe essa força que vai fazer com que a espira gire, né? Enquanto que nos casos 1 e 3, as forças se anulam. Né? Aqui tem um desenho melhor, olha aqui. Né? Então, você tendo um campo magnético apontando nessa direção da seta azul, e tendo a espira aqui meio inclinadinha aqui, você vai ter essas forças 2 e 4 como sendo opostas, apenas se anulando, mas as forças 1 e 3 dessa espira, elas apontam para cima e para baixo, de forma a fazer com que essa espira gire. E essa força, ela vai entrar num regime estático, quer dizer, elas vão se anular quando a normal dessa espira, um vetor normal dessa espira, se alinhar ao campo magnético. Então, quando isso acontecer, essas forças 1 e 3 vão estar numa situação muito parecida dessas forças 2 e 4. E a espira vai se encontrar parada, numa condição de equilíbrio estável. Né? A gente pode calcular o torque que é aplicado na espira, mas não é exatamente esse o ponto. Aqui, o que eu quero fazer vocês se recordarem é que a gente consegue calcular o torque exercido na espira pelo produto
do vetor momento magnético com o campo magnético externo, né? O produto vetorial dessas duas grandezas vetoriais. Onde o momento magnético é um vetor cujo módulo é igual ao produto da corrente que passa pela espira vezes a área da espira, e esse vetor tem a direção perpendicular ao plano da espira, e o seu sentido é dado por uma regra levando em consideração a orientação da corrente, né? Então, uma corrente aqui que percorra o sentido anti-horário produz um momento magnético que está na direção desse vetor A aqui, né? Então esse aqui é um resultado bastante geral, é esse resultado que eu estou interessado. O torque que se aplica na espira é igual ao produto vetorial entre o momento magnético, o vetor momento magnético, e o campo magnético externo, né? E o momento magnético é dado pela corrente vezes a área, né? O módulo dele pelo menos. Então, vamos tentar calcular qual que é o momento magnético de um elétron orbitando o núcleo. Mas vamos fazer isso usando o modelo de Bohr, né? Esse aqui ainda é um modelo que é herdado da época da antiga mecânica quântica. Naquele caso, a gente tinha uma órbita muito bem definida, né, para o elétron. Ele tinha um raio muito bem definido, né, e a gente consegue calcular a velocidade pela força centrípeta, que é uma função do raio, né. Então, a corrente que esse elétron orbitando o núcleo vai produzir, a corrente elétrica, ela é dada pela carga do elétron dividido pelo período orbital, né? O tempo que o elétron demora para girar, para dar uma volta em torno do núcleo, né? Então essa corrente vai ser igual a carga do elétron vezes a velocidade do elétron dividido pelo comprimento da órbita. Note que aqui eu estou colocando um sinal negativo porque, por convenção, o sentido da corrente é contrário ao sentido do elétron, né? Então aqui eu estou colocando velocidade, logo a corrente tem o sentido contrário, né? Bom, conseguimos calcular a corrente elétrica gerada por esse elétron orbitando o núcleo. Então o momento magnético vai ser o produto dessa corrente com a área da órbita, né? Então, colocando o que a gente encontrou para o valor da corrente vezes πr², que é o valor da área da órbita, a gente chega nessa expressão aqui. Então o momento magnético do elétron orbitando o núcleo é igual a menos a carga do elétron vezes a velocidade do elétron vezes o raio da órbita, dividido por 2. Né? Agora aqui as coisas vão soar meio estranhas, mas eu juro para você que ela vai ter um sentido no final, né? Eu vou dividir o momento magnético pelo momento angular. Quando eu faço isso, eu tenho que pegar essa expressão que a gente acabou de obter, EVR sobre 2, e dividir por MVR. MVR é o módulo do momento angular, né? Então a gente consegue cortar as velocidades, consegue cortar os raios, e o que a gente obtém é que a razão entre o momento magnético e o momento angular é menos a razão da carga com 2 vezes a massa. Então é uma constante a razão entre o momento magnético e o momento angular. Então existe uma relação bastante próxima entre o momento angular e o momento magnético do elétron, né? Essa relação ela é dada por uma constante, mas também ela é dada por conceitualmente, né? Porque só vai existir um momento magnético se o elétron estiver orbitando em torno do núcleo. E ele estar orbitando em torno do núcleo subentende que ele tem um momento angular orbital, né? Agora, o que eu vou fazer é pegar essa razão aqui e vou inserir uma constante aqui, ó. Essa constante, GL, eu vou chamar de constante giromagnética. E ao mesmo tempo, eu vou multiplicar em cima e embaixo por H cortado,
né? Então aparece esse H cortado aqui embaixo, aparece logo essa constante giromagnética aqui, e pego esse momento angular, esse H cortado que estaria aqui em cima, junto com o resto das constantes aqui, e defino o chamado magneton de Bohr. O magneton de Bohr é uma constante que define a unidade fundamental de momento magnético do ponto de vista da mecânica quântica, e ele é igual à carga do elétron vezes H cortado ao quadrado dividido por 2 vezes a massa do elétron, né? Então, o magneton de Bohr tem essa unidade aqui, aliás, tem esse valor nas unidades do SI. Então, aqui a gente tem uma relação de constantes entre o momento magnético e o momento angular, né? E eu fiz tudo isso aqui porque eu queria demonstrar para vocês que existe uma relação entre essa órbita, né, e um campo magnético gerado por essa espira, né? A gente pode interpretar que o elétron, desenvolvendo essa trajetória circular em torno do núcleo, ele se comporta como um imãzinho, né? Tem um ímã aqui, né? Tem um dipolo magnético, né? Então, o átomo de Bohr, ele tem um momento, o átomo de Bohr, o conceito do átomo de hidrogênio, o átomo de hidrogênio tem um momento magnético, né? Ele tem esse comportamento de um imãzinho aqui. Então, voltando a essa expressão, eu posso passar o momento angular para o outro lado e usar as expressões de momento angular que a gente obteve com o modelo de Schrödinger, né? E aí a gente vai ver que o momento magnético vai ser igual a constante giromagnética vezes o magneton de Bohr vezes a raiz quadrada de L vezes L mais 1. Então, o momento magnético orbital do elétron é quantizado. Justamente porque ele tem essa relação próxima com o momento angular, e o momento angular é quantizado, ele também é quantizado. E analogamente ao que a gente fez com o momento angular, que a gente definiu a projeção na direção z, a gente também pode fazer a mesma coisa para o momento magnético, né? Então a direção, a projeção na direção z do momento magnético é dada por essa relação que é muito parecida com a relação de LZ, né? Onde a gente tinha m vezes h cortado, agora a gente tem m vezes a constante giromagnética e o magneton de Bohr. E aí que vem uma coisa interessante, né? Essa constante giromagnética, eu estou dizendo para vocês aqui que ela é igual a 1. Né? E aí você pode pensar, pô professor, mas por que você inseriu uma constante se depois você ia dizer que ela é igual a 1? Bom, basicamente a resposta para isso está mais para frente, né? Mas como essa aqui vai ser uma unidade básica de comparação do momento magnético, né? Dependendo da situação do momento magnético que a gente vai olhando, essa constante giromagnética pode mudar, né? Bom, nós discutimos essa questão de que o elétron orbitando o núcleo forma uma espira que se comporta como um imãzinho, né? Um pequeno ímã. Agora, o que é fundamental para o experimento de Stern-Gerlach é a gente pensar o que acontece quando essa espirazinha está imersa num campo magnético. Bom, se ela estiver imersa num campo magnético uniforme, a gente já viu o que acontece, que produz um torque que faz com que esse pequeno magneto que representa a órbita do elétron, ele se alinhe com o campo magnético externo, né? Então a gente já sabe que isso acontece. Mas o que acontece se esse campo magnético não for homogêneo? Né? Se ele tiver um gradiente, né? Se ele não for um campo magnético coerente. O que acontece é que você tem aquelas distribuições de força, né? Que elas são sempre, quer dizer, dado que a órbita já está perpendicular ao campo magnético, ou melhor, o vetor momento magnético
já está alinhado com o campo magnético, você vai ter as forças atuando sempre em direções opostas, de forma que a resultante seja nula e não haja torque. Mas se o campo magnético ele não for uniforme, como é representado nessa figura aqui, ó, um campo magnético convergente, aí essas forças elas terão uma componente na direção perpendicular ao plano da espira. Mas isso vai ser compartilhado entre todos os lados da espira. Então a força resultante aqui já não vai ser mais nula. Então, para uma espira ou para um átomo que está imerso num campo magnético não uniforme, ele vai sofrer uma força cuja resultante não é nula e que vai provocar um deslocamento desse átomo. Então, aqui dá para ver, né, que no plano da espira você tem uma componente da força, mas você tem outras componentes que apontam na direção perpendicular ao plano. E esse basicamente é o princípio do experimento de Stern-Gerlach, né? O que eles fazem, o que eles fizeram é produzir um feixe de átomos e fazer com que esse feixe percorra uma região de campo magnético não homogêneo, né? Nessa situação, aqueles pequenos magnetozinhos, aqueles pequenos imãzinhos que representam os elétrons na órbita do núcleo, vão sentir uma força que vai fazer com que esses átomos sofram um deslocamento, né? E esse deslocamento ele vai estar associado com a orientação desse momento angular, né? Então, se ele tiver numa orientação paralela, ele vai sofrer uma força numa direção. Se ele tiver com orientação antiparalela, ele vai sofrer uma força em outra direção. Ao mesmo tempo, se tiver um momento angular nulo, representa que vai ter um momento magnético nulo, e nesse átomo que você tem um elétron com momento angular nulo, ele não vai sentir força nenhuma e vai passar direto, né? Então, basicamente aqui, pela existência de um campo magnético externo, o que importa para a gente olhar aqui é qual é a orientação da projeção do momento angular na direção z. E aqui eu vou fazer uma menção àquela aula a respeito de momento angular, lá em Física Moderna 1, já no contexto do modelo de Schrödinger, onde a gente discutiu qual era a orientação desse eixo z que a gente ia projetar o momento angular. O que eu disse naquela época era que na existência de qualquer característica que definisse algum eixo preferencial, cada átomo ia ter uma orientação particular do eixo z, né? Ia ser uma distribuição aleatória. Mas aqui nesse caso, a gente tem uma orientação preferencial dada pelo campo magnético externo, né? Então aqui nesse caso, a orientação do eixo z é na direção do campo produzido aqui nessa região. Então, veja que esse magneto ele vai funcionar como um filtro de momento angular. E era exatamente isso o que se propunha essa dupla de cientistas ao tentar demonstrar a quantização do momento angular. Porque se os elétrons orbitando o núcleo tiverem uma distribuição discreta de momento angular, então essas deflexões vão ser discretas também, né? Se, por outro lado, essa discretização do momento angular não existe, então aqui você vai ter uma distribuição contínua de deflexões, porque cada átomo vai estar apontando para uma direção diferente, né? Ou melhor, cada elétron vai estar orbitando o núcleo com um momento angular contínuo, distribuído continuamente. Bom, de fato, os Stern e o Gerlach fizeram esse experimento com feixe de prata, que tem o Z igual a 47. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas para muitos efeitos o átomo de prata tem um comportamento similar
ao do átomo de hidrogênio. A gente vai ver isso mais para frente. Mas vamos discutir o resultado feito com o átomo de hidrogênio, que foi feito 5 anos mais tarde por uma outra dupla de cientistas, o Phipps e o Taylor. Né? O que se observa ao final do magneto, quando você olha no anteparo, é uma faixa única, se o campo magnético estiver desligado, e duas faixas se o campo magnético estiver ligado. Na verdade, a curiosidade da história desse experimento está no fato de que quando o experimento foi realizado, e tanto o Stern e o Gerlach foram olhar o resultado na placa detetora aqui, eles não viram nada. Não tinha nenhuma impressão nessa placa. Foi quando o Stern soprou sobre a superfície dessa placa detetora. E o que acontece aqui é que o átomo de prata, que é defletido pelo campo magnético, ele é depositado nessas faixas aqui. Né? Mas é uma quantidade muito pequena, não dá para ver. E quando ele soprou nessa superfície, o enxofre que vinha do fato de que ele era fumante reagiu com a prata, produzindo o sulfato de prata, que é escuro. Então, só foi possível observar o resultado do experimento por causa desse acidente ou dessa coincidência de que o Stern era fumante e acabou, de certa forma, contaminando a placa com a fumaça do seu cigarro. Bom, voltamos então à discussão do resultado. O que se observou no experimento é que se você não liga o campo magnético, você tem uma faixa única, porque os átomos eles passam direto sem nenhuma deflexão, mas quando você liga esse campo magnético, ocorre a formação de duas bandas, uma para cima e outra para baixo, justamente selecionando dois módulos de momento angular. Eu disse que o Stern e o Gerlach fizeram esse experimento com átomos de prata e que esse experimento depois foi realizado com hidrogênio. E o resultado é exatamente o mesmo. Né? Então se separa os átomos de hidrogênio em duas bandas como essa daqui. Então aqui é uma imagem quando o campo magnético é ligado, né? Formando essas duas bandas. Então, esse experimento do Stern-Gerlach, pelo fato de separar as duas bandas com aquela região sem marcação no meio, é uma prova da existência da discretização do momento angular. Né? E o Born, que recebeu aquele cartão postal que a gente viu, ele escreveu depois essa frase aqui que eu leio para vocês. Né? Eu sempre pensava que a quantização espacial era um tipo de expressão simbólica para alguma coisa que você não entende. Mas tornar isso literalmente, como fez o Stern, isso era uma ideia própria dele. Eu tentei persuadir o Stern de que isso não fazia sentido, mas ele me disse que valia a pena tentar. E valia realmente a pena, porque ele demonstrou que a discretização do momento angular era algo real, não era apenas um artifício matemático. Né? Só que tem um ponto que é importante. Né? Você só consegue interpretar aquilo como uma discretização do momento angular dessa forma, como eles interpretaram, porque o modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio não prevê um momento angular com L igual a zero. Por que eu estou falando isso? Porque se previsse, o elétron estaria no seu estado fundamental. O estado fundamental tem o N, que é o número quântico principal, igual a 1. E nesse caso, a única opção para o L é ser igual a zero. E se o L fosse igual a zero, se o L for igual a zero, o momento angular é nulo. Sendo o momento angular nulo, o momento magnético do átomo de hidrogênio também é nulo.
Então por que é que se separa em duas faixas se o campo, o momento magnético do elétron orbitando o núcleo é nulo? Né? Então veja que no modelo de Schrödinger a gente prevê que no estado fundamental o momento angular do elétron é nulo. L igual a zero, então o momento magnético é igual a zero também. Então não deveria se abrir em duas bandas. De fato ela abre, né? No caso no caso do Stern e do Gerlach, isso satisfazia a curiosidade científica deles, porque eles estavam vendo esse resultado em luz do modelo de Bohr. Né? Mas como então interpretar esse resultado em luz da nova mecânica quântica, onde o modelo de Schrödinger prevê o elétron com momento angular nulo? Bom, como eu disse, esse experimento foi repetido com os átomos de hidrogênio em 1927 por Phipps e Taylor. Eles obtiveram o mesmíssimo resultado, também os átomos divididos em duas bandas, né? E que isso não era compatível com o modelo de Schrödinger. A única conclusão que a gente pode tirar é que existe algum momento angular que é residual, que não está sendo levado em consideração no modelo de Schrödinger, e que é responsável por essa separação em bandas. Né? Esse momento angular de alguma carga ali dentro do átomo gera um momento magnético que causa essa distribuição em duas bandas. A primeira suspeita recai sobre o núcleo. Né? Será que é o núcleo que tem esse momento angular? Mas se você for calcular o magneton de Bohr para o núcleo, né, substituindo a massa do elétron pela massa do núcleo, para o caso de hidrogênio, você vai ver que esse magneton de Bohr ele é muito menor do que o magneton de Bohr para o elétron. Né? Ele é 1000 vezes menor. Então, não pode ser um momento magnético atribuído ao núcleo, porque aquela deflexão é compatível com uma unidade de magneton de Bohr. Então, de quem é o momento angular que causa um momento magnético residual que gera aquela separação em bandas? A única coisa que sobra é que a gente deve atribuir esse momento angular ao elétron ele mesmo, né? Não ao fato dele orbitar o núcleo, mas ele próprio ter um momento angular intrínseco que gera um momento magnético que vai causar aquela deflexão. Então o próprio elétron também funciona como um pequeno magneto, um pequeno imãzinho. O conceito do spin do elétron já tinha sido proposto por Uhlenbeck e Goldschmidt em 1925, um ano antes da publicação da equação de Schrödinger. Então a suposição número 1 é de que o elétron tem um momento magnético intrínseco, inerente a ele próprio, que é consequência de um momento angular dele. Ele tem um momento magnético que é consequência de um momento angular. Então, por enquanto, a gente pode até supor que seja devido a um giro do elétron em torno do próprio eixo, mas a gente vai refazer esse modelo mais para frente. A segunda suposição é que esse momento angular S, atribuído ao elétron, esse momento angular intrínseco, ele tem o seu módulo e a sua projeção que são dados pelas regras de momento angular da mecânica quântica, que é aquelas fórmulas que a gente obteve para o elétron orbitando o átomo. Então o módulo é igual a raiz de S vezes S mais 1, tudo isso vezes H cortado, e a projeção na direção Z é igual a ms vezes H cortado, sendo S minúsculo um número inteiro e ms outro número inteiro. Então sempre que a gente tiver um momento angular em mecânica quântica, a gente vai sempre impor essa regrinha aqui. E para o caso do momento angular intrínseco do elétron não é diferente. Então isso aqui, se a gente pegar aquela expressão do momento magnético que a gente derivou logo no começo, a gente chega que o momento magnético por elétron é igual a essa expressão aqui, menos
um fator giromagnético para o elétron intrínseco, vezes o magneton de Bohr, vezes a raiz quadrada de S vezes S mais 1. E aqui aparece o motivo da gente colocar esse fator giromagnético, né? Porque agora a expressão é igual, veja lá. Só que o que muda é o valor desse fator giromagnético, né? E ele vai dar mais ou menos para a gente uma noção de magnitude desse momento magnético intrínseco do elétron em relação ao seu momento magnético orbital. Analogamente, a projeção do momento magnético é dada por menos a constante giromagnética, vezes o magneton de Bohr, vezes o número quântico ms. E as medidas experimentais, produzidas por Phipps e Taylor, dão conta de que o produto do fator giromagnético com o número quântico ms, ele pode ser mais ou menos 1. Né? Mais 1 para a faixa de cima e menos 1 para a faixa de baixo. Né? Isso depende da orientação do campo magnético, mas uma solução para a faixa de cima, outra solução para a faixa de baixo. Das previsões de Uhlenbeck e Goldschmidt, esse número quântico ms associado à projeção do momento angular do elétron, a projeção do momento angular intrínseco do elétron, é que o ms é menos 1 ou menos meio ou mais meio. Portanto, o fator giromagnético do elétron é igual a 2. Então veja que o fator giromagnético é 2 vezes o fator giromagnético orbital. Né? O momento magnético intrínseco do elétron é 2 vezes mais intenso do que o momento magnético orbital. Isso é um fator importante, né? Porque a gente pode eventualmente ter noção de que o momento magnético do elétron vai ser menor do que o orbital, né? O intrínseco vai ser menor do que o orbital, mas é de fato o contrário. As medições mais recentes, elas são extremamente condizentes com esse fator igual a 2 aí, né? Até a terceira casa depois da vírgula, esse resultado concorda com as medidas experimentais, né? Note que se o valor do ms for igual a meio, né, então é necessariamente o caso de que o momento angular intrínseco do elétron é igual a 3/4. Isso levando em consideração que você tem uma projeção de momento angular na direção z e você não pode conhecer as outras, né? No caso do momento angular orbital, não tem essa. No caso do momento angular intrínseco, não tem essa diferença de ter vários valores para esses números quânticos, né? Então, o momento angular intrínseco e o momento magnético intrínseco são constantes. São propriedades dessa partícula, propriedades do elétron. Então, como é que fica o momento angular desse elétron que está orbitando o átomo? Então, agora a gente tem que combinar o momento angular orbital com o momento angular intrínseco. Agora a gente cria um vetor momento angular J, que vai ser igual à soma vetorial do momento angular orbital com o momento angular intrínseco. E aí o momento angular total é essa soma vetorial. E para os módulos, tanto do vetor J quanto da sua projeção em Z, a gente aplica as regras de quantização de momento angular da mecânica quântica que a gente conhece até agora. Então, o módulo do J, o módulo do vetor momento angular total, é igual a raiz de J minúsculo vezes J mais 1 vezes H cortado. Então tem aqui agora um número quântico de momento angular total, J. E a projeção vai ser igual a mj vezes H cortado. E assim como no caso do momento angular orbital, a gente tem uma restrição em mj, que ele vai ser um número inteiro que vai estar entre menos j minúsculo e mais j minúsculo. Para o caso da projeção, é mais fácil, né? Então a projeção de momento angular, do momento angular total, vai ser igual à soma das projeções, como está aqui, né? E aí a gente pode atribuir aqui essa seguinte relação, de que o mj
esse número quântico de projeção do momento angular total, vai ter um valor máximo dado por L mais meio. E por que isso? Porque o ml que está aqui, ele só pode ter valor entre menos L e mais L. Né? O maior valor que ele pode admitir é L. E o ms é igual a meio. Então, o maior valor de mj é L mais meio. Para o caso do módulo do vetor momento angular é mais complicado. A gente tem que analisar em termos de uma desigualdade. Né? Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, né? Mas existe aqui uma relação de desigualdade dos módulos, né? Que faz com que a gente chegue à conclusão de que o número J, número quântico de momento angular total, vai ser L mais meio ou L menos meio, a depender se o spin está paralelo ou antiparalelo ao momento angular orbital. Né? Então aqui tem um desenho que representa isso. Né? Então aqui você tem a condição em que o L e o S estão totalmente paralelos, mas você tem outras situações que são intermediárias de possíveis projeções do momento angular de spin, momento angular intrínseco de spin, em relação à direção do momento angular orbital. Né? E aqui tem alguns desenhos que mostram essas combinações. Né? Então aqui você tem uma situação onde o L é igual a 1, né? Então você tem o momento angular L igual com o número quântico de momento angular orbital igual a 1. Ele define esse cone, justamente porque a gente não conhece as projeções em x e em y, né? Então tem aquele movimento de precessão que a gente discutiu na aula passada. E em cima desse vetor ainda tem outro vetor precessionando aqui, que é o vetor de momento angular intrínseco, cuja projeção é igual a meio. Né? Então nesse caso desse desenho, a projeção do momento angular orbital é 1 e a projeção do momento angular intrínseco é meio. Né? Isso aqui resulta um momento angular total J igual a 3 meios, né? 1 mais meio. Já aqui é a situação onde você tem também a projeção do momento angular orbital sendo igual a 1, mas nesse caso a projeção do momento angular intrínseco é menos meio, resultando num número de momento angular total igual a 3 meios. Aqui também é uma situação de L igual a 1, só que dessa vez o ml, que é a projeção do momento angular na direção z, é igual a 0. Né? Então nesse caso aqui está se exemplificando a composição dessa situação de momento angular orbital com o momento angular intrínseco, cuja projeção seja igual a meio. Então, nesse caso aqui, veja, essa projeção tem o mesmo módulo de que essa projeção total. Né? Então, aqui a projeção total é meio, aqui a projeção total é 1 menos meio, né? Resultando também em um número de momento angular total 3 meios. Né? Porque aqui é 1 mais meio, 3 meios. E disso tudo, o que a gente pode aprender é que apesar de você ter a possibilidade do número quântico de momento angular orbital poder ser igual a 0, resultando num número de momento angular igual a 0, e consequentemente momento magnético igual a 0, do ponto de vista agora, incluindo o spin, o momento angular total não pode ser mais nulo. Né? Veja aqui, por exemplo, que tem um diagrama mostrando a condição de L igual a 2 e as composições das projeções assumindo o número quântico de momento angular total igual a 5 meios. Então veja que tem a projeção 5 meios, tem a projeção 3 meios, a projeção meio, a projeção menos meio, não tem mais a projeção nula aqui. Né? A projeção menos 3 meios é a projeção menos 5 meios.
E é justamente a projeção que vai dar a intensidade da força que vai defletir os átomos no experimento Stern-Gerlach. Então, aquilo que a gente vê lá é justamente o fato de que para o átomo de hidrogênio, né, para o L igual a zero, você vai poder ter as projeções igual a mais meio e menos meio, dado o momento angular intrínseco do elétron. E o que a gente está vendo lá é a separação pelo fato de que alguns elétrons vão estar com spin para cima e outros vão estar com spin para baixo. E essa distribuição é basicamente meio a meio. Existe então uma consequência da existência do spin que não estava prevista no modelo do átomo de Bohr, que é o fato de que na presença de um campo magnético externo, você tem uma quebra da degenerescência de alguns estados da eletrosfera do átomo de hidrogênio. Então, aqui, para o caso de quando você tem na segunda camada e para o L igual a 1, a gente tinha 3 possibilidades de momento de projeção do momento angular. Né? O momento angular poderia ser menos 1, a projeção poderia ser menos 1, 0 ou 1, porque ela vai estar entre menos L e mais L. Né? E todos esses estados aqui, eles poderiam estar com a mesma energia do estado L igual a 1. Né? Porque justamente a energia só depende do número quântico principal, que nesse caso é 2. Mas agora tem uma condição de alinhamento do momento angular intrínseco com o campo magnético. Então o que a gente vai ver é que tem algumas configurações de referentes ao alinhamento do momento angular total com o campo magnético externo que vão produzir configurações ligeiramente mais favoráveis do que outras, né? Dependendo da orientação desse momento magnético do elétron com o campo magnético externo, você vai ter um delta de energia, porque vai ter uma questão de alinhamento desse ímã com o campo magnético. Né? Então você acaba produzindo uma pequena variação da energia do estado original, pela presença do campo magnético externo. Então aquelas raias que a gente vê, que a gente estudou, que são dadas pela relação de Rydberg, né, algumas delas vão se duplicar, justamente pelo fato de que, na presença de um campo magnético externo, você produz uma diferenciação de energia desses estados que têm energia idêntica, né, desses estados degenerados. Então aqui a gente observa que, pelo fato de a gente ter descoberto essa variável do spin, a gente na verdade percebe que existe uma condição de estrutura fina ali que diferencia ligeiramente a energia dos estados, dada a orientação do campo, a orientação do momento magnético de spin. E é isso que se chama de acoplamento spin-órbita, né? Porque o elétron tem um spin, a órbita tem um momento angular, os dois produzem um campo magnético, então é mais favorável para o elétron estar numa condição de alinhamento do seu momento magnético com o momento magnético orbital que ele mesmo produz. Né? A gente consegue calcular qual é essa diferença. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu vou dizer que ela depende do produto escalar entre o vetor de momento angular intrínseco e do momento angular orbital. Veja que se eles são paralelos, né? Se eles são paralelos, esse produto aqui é positivo. Se eles são antiparalelos, esse produto aqui é negativo. E
esse delta de energia é justamente um deslocamento da energia do estado, né? Então, esse aqui é um termo que você adiciona aqueles termos que a gente já calculou da energia dos estados, usando a equação de Schrödinger, né? Mas tem esse termo aqui que depende do alinhamento do momento angular intrínseco com o orbital, né? Tem uma série de contas aqui para a gente chegar na expressão final da energia, né? Então, veja só, tem toda essa parte aqui que já vem da teoria lá do modelo de Bohr, que a gente viu que é igual para o átomo de hidrogênio, e tem um segundo termo de correção aqui. Esse termo de correção depende dessa constante alfa, que se chama constante de estrutura fina, e ela dá justamente a variação da energia, a pequena variaçãozinha de energia, dada a diferença de orientação de spin com o momento angular orbital, né? Nota aqui, esse primeiro termo aqui, quando multiplicado por esse 1, dá aquela energia que é igual à energia que se obtém no átomo de Bohr. E ele depende de 1 sobre n quadrado, tá vendo? Quando a gente multiplica esse termo aqui no segundo aqui, a gente vê que aqui tem 1 sobre n quadrado e aqui tem 1 sobre n. Então, esse primeiro termo é uma correção de ordem 3 e esse outro termo aqui é uma correção de ordem 4. Então, veja só que aqui são correções que se adicionam na energia dos estados de forma que você leve em conta o acoplamento do momento magnético intrínseco do elétron com o seu momento magnético orbital, né? Então, você percebe que a inclusão do spin no modelo de Schrödinger provoca a quebra da degenerescência. Aqueles estados que estavam todos no mesmo nível já não estão mais. Existe uma pequena diferenciação entre os estados a depender da orientação do spin em relação ao momento angular orbital, né? Então agora aqueles estados não têm mais possibilidade de ter a mesma energia. Então, esse aqui é o final da aula de hoje. O que a gente viu foi o experimento de Stern-Gerlach, que é um dos experimentos mais importantes da física do século XX. Apesar de que a sua conclusão original ela foi revista, né? Ela foi um experimento originalmente pensado para comprovar a quantização do momento angular, mas mais tarde ele foi refeito usando o átomo de hidrogênio por Phipps e Taylor, onde se atribui aquela formação de duas bandas no anteparo à existência de um momento magnético residual intrínseco ao elétron. Os resultados eles foram interpretados à luz da teoria de Schrödinger com essa possibilidade de existir um L igual a zero, né? Uhlenbeck e Goldschmidt fizeram a proposta de um momento angular intrínseco para o elétron que foi levado em consideração nesse nova explicação usando a teoria de Schrödinger. Mas essa discussão que eu deixei aqui para o final afinal, o que é o spin? Né? Porque o spin está associado a esse momento magnético do elétron, que a gente associa ao momento angular, mas dadas as condições, se você pegar o momento angular do elétron e a carga do elétron, e você for calcular qual que seria o tamanho do elétron para que ele gerar, ou a velocidade que o elétron deveria girar para produzir aquele campo magnético, aquele momento angular, você vai ver que a superfície do elétron deveria ter uma velocidade superior à velocidade da luz. Então, isso viola a teoria da relatividade restrita, né? Já a energia de rotação, né, associada a esse movimento, ela seria tão alta que atribuiria uma massa ao elétron de forma que ele seria muito mais pesado do que a gente realmente mede. Se você manter a massa do elétron como fixa e for variar o tamanho do elétron, para ele ter esse momento angular, aí o que você chega à conclusão é de que o elétron deveria ter o raio de um átomo inteiro para que essas coisas fossem consistentes. Mas o elétron ele não é de fato pontiforme, né? Ele tem uma extensão
que é estimada aí em 10 a menos 16 metros. Né? Mas, de qualquer forma, essa atribuição de um conceito de giro ao elétron, ou de um momento magnético ao elétron, ela é falha em diversos aspectos relativos à relatividade especial. Né? Seja com relação à sua massa, ou seja com relação à sua velocidade de giro. Né? Então, o que a gente pode dizer é que o spin é uma característica quântica. O elétron ele tem as suas propriedades quânticas, assim como ele tem carga, assim como ele tem massa, ele tem o spin. Né? E o spin dele atribui a ele um momento magnético que a gente relaciona com alguma quantidade de momento angular. Né? E nesse sentido, o que eu termino a aula de hoje é com essa charge que eu encontrei na mídia social do grupo Física no Boteco, onde tem dois personagens aqui. Um deles pergunta para o cientista o que é exatamente o spin. E o cientista responde, é como quando uma bola gira, mas não é uma bola. E também não gira. Né? Então, veja que essas alegorias que a gente usa, elas nos colocam nessa armadilha de que a gente atribui momento angular, a gente atribui momento magnético, mas a gente não está especificamente falando de uma coisa que está girando, e nem de uma coisa que seja necessariamente uma esfera. Né? A gente está falando, a gente tem que calibrar o nosso dicionário e dizer que o elétron é uma partícula fundamental, e que do ponto de vista quântico ele tem algumas propriedades quânticas, e uma delas é relativa à existência de um momento magnético. Então, na próxima aula, a gente vai ver uma outra propriedade da mecânica quântica que é muito diferente da física clássica e que está relacionada com a indistinguibilidade das partículas. Né? Basicamente, o que a gente vai tentar ver é o que acontece quando a gente põe dois elétrons no mesmo sistema físico. Até agora a gente não fez isso. A gente só resolveu a equação de Schrödinger para potenciais, seja unidimensionais ou seja tridimensionais, mas sempre com um único elétron. Agora a gente vai ver o que acontece quando põe dois elétrons. Tem algumas implicações filosóficas e que se refletem nas contas usando a equação de Schrödinger. Então até a próxima aula.